A arbitragem como protagonista, como centro das atenções. Tema de muitos debates e polêmicas. Aí a pergunta, não deveria passar despercebida? Vamos falar sobre isso hoje com um dos diretores da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, Arilson Bispo. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Nesse episódio participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Já dou logo as boas-vindas ao Arilson. Tudo bem com você, Arilson? Seja muito bem-vindo aqui no nosso GolCast. Tudo bem, Eduardo? A todos. É um prazer poder participar desse programa com vocês e poder discutir um pouco da arbitragem brasileira. Pois é, Arilson, seja muito bem-vindo. Acho que está na hora da gente falar de profissionalização da arbitragem. Acho que se fala muito das questões polêmicas. E eu queria saber como é que funciona o trabalho de vocês na associação, de que forma isso é feito, é cuidado. Tivemos aí o encerramento da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e muitas polêmicas que foram discutidas. Eu queria a tua consideração com relação a isso, sobre o trabalho que vocês fazem e o quanto estamos devendo em profissionalização. Arilson, bem-vindo. Bom, a gente tem um trabalho diretamente com os árbitros e a gente ataca algumas questões importantes, tanto no que diz respeito à questão de assistência ao associado, né, nas diversas áreas, como também essa relação muito próxima com a Confederação Brasileira de Futebol, no que diz respeito à questão da arbitragem e dos árbitros especificamente. Então, a gente tem questões ligadas à estrutura, às condições de trabalho para que possa exercer lá na ponta, lá no jogo, melhores arbitragens, que é isso que todo mundo quer, mas para que isso ocorra, algumas questões têm que ser tratadas, e no nosso entendimento, o presidente Salmo Valentim, desde que assumiu a presidência da ANAF, ele vem buscando junto ao presidente Rogério Caboclo, que vem também tendo uma visão diferenciada em relação a isso. Ele tem apenas 2 anos no comando, mas a gente percebe esse, né, tanto que ele identificou, né, deu essa nomenclatura de seleção dos árbitros, 2 seleções, as seleções nacionais das diversas categorias e a seleção que seria a seleção dos árbitros, e a gente percebe que ele tem esse interesse. A gente tem um gap grande aí, de muitos anos, e a gente precisa evoluir para que a gente possa dar essa condição dos árbitros e as nossas árbitros, que eles possam, de fato, chegar no sábado, no domingo, no final de semana, e é aquilo que todos nós queremos, uma arbitragem de qualidade, uma arbitragem que seja isenta, uma arbitragem que não seja o centro das atenções, do nível que a gente entende que deve ser a arbitragem para um futebol tão pujante, tão forte como o futebol brasileiro. Pois é, eu fiz até uma referência dos campeonatos que terminaram agora, né, com o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, o Flamengo campeão brasileiro. E qual é a avaliação que vocês fazem da arbitragem da temporada de 2020? Nós somos muito críticos em relação à questão da arbitragem. A gente percebe, né, que, de fato, a arbitragem não teve um desempenho daquilo que a própria arbitragem esperava, né? Nós tivemos muitos problemas. Nós temos ainda um problema sério, que é a questão da adaptação com o árbitro de vídeo, e isso tem relação com algumas questões como capacitação, treinamento, seleção de quem vai operar o evento, a própria tecnologia utilizada para esse equipamento também. Então, nós temos uma série de situações, formação dos árbitros, né? Nós temos vários itens que compõem naquela situação que quando o árbitro faz aquele gestozinho da tela ali, tem uma série de coisas por trás que vai ajudá-lo ou prejudicá-lo na tomada de decisão. É isso. Eu já fico nervosa, Arilson, quando eu vejo esse gesto na televisão. Isso. Então, são uma série de situações que a gente procura internamente resolver junto com a CBF, com a Comissão Nacional, né, com a experiência que a gente teve, com a participação nossa também, com participação em cursos, e a gente percebe que nós temos um Brasil inteiro que compõe
esse quadro de árbitro nacional. Então, a gente tem uma série de questões regionais, né? A CBF, o quadro específico dela, não forma. Então, nós temos 27 federações, então 27 ações diferentes, com carga horária diferente, com profissionais que são os instrutores, professores diferentes, com muitos níveis de qualificação. Então, é uma série de questões que vai desaguar ali, na hora, nos 90 minutos. E isso que a gente tenta trazer, tanto internamente, como também para o público externo, para os clubes, né, que são os maiores interessados, para a imprensa, para entender um pouquinho desse contexto. Então, vários aspectos que a gente precisa de trás e nós precisamos evoluir para que a gente possa evoluir na tomada de decisão, aí, desde a qualidade, também a questão temporal, que é um problema que nós temos. Então, assim, série de fatores, a gente tenta, é nosso papel trazer isso e buscar para que a gente possa trazer para o nosso associado um maior conforto. Porque todos os árbitros, eles querem, sim, fazer excelentes jogos, eles não querem ser protagonista no sentido negativo. Esse protagonista no sentido de um grande jogo, eu sou do AFC aqui, desde a formação. Quando se sabia que o árbitro fez um grande jogo, isso falava nele, né? Mas vamos ser tão radical assim, que fale, mais que elogie, fale pelo seu trabalho positivo. Até um dos maiores interessados é o próprio árbitro, pela própria estrutura da arbitragem. Porque a gente brinca o seguinte, o árbitro vive do que tece cada rodada, cada jogo. Porque se ele apitar mal e sair fora das escalas, ele não tem nenhum tipo de renda, nenhum tipo de rendimento. Então, se ele ficar um mês sem trabalhar, ele não recebe nada. Então, aí entra na questão da estrutura. Então, toda a estrutura que faz médico, fisioterapeuta, ele vai ter que custear de outra fonte de renda. Arilson, Norton Cap, eu falo aqui de Porto Alegre, obrigado por estar conosco. A Eduarda fez uma referência ao fim do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro, o presidente internacional escreveu um artigo em que ele fala da necessidade de profissionalização da arbitragem brasileira. Na mesma noite, o presidente da confederação falou da alta capacidade dos profissionais do apito no Brasil. Para a ANAF, qual é o nível de profissionalização dos juízes brasileiros? O envolvimento, a dedicação, o trabalho, às vezes, na maioria das vezes, individual, por conta própria, aí é o X, a interrogação total. A gente vai continuar tendo uma arbitragem tão importante, de futebol tão importante, tendo cada um dos árbitros das árbitras de cada estado que compõe o quadro nacional, sendo eles individualmente responsáveis direto, quase tais, da sua condição técnica, física, emocional, psicológica, para poder desempenhar sua função durante os 90 minutos? Até quando nós que fazemos parte da futebolística, que temos responsabilidade com o futebol do nosso país, nós vamos permitir que cada árbitro ou árbitra seja responsável, é o que estou falando, cada um é responsável quase que totalmente pela sua qualificação durante a semana, durante a quinzena, para entrar em campo e desempenhar a sua função. Até quando? Será que essa equação vai fechar como nós queremos que ela feche? Respondendo diretamente a você, o envolvimento e a dedicação dos árbitros é 100% daquilo que eles têm de condição, porque cada um fica responsável por praticamente tudo, de muitas vezes assistir os jogos, se preparar para a partida anterior, então verificar um jogo, já que você falou aí do Rio Grande do Sul, então o jogo do Grêmio, ficava passado, vou botar o jogo do Grêmio domingo, estou sabendo que estou escalado, então eu já pegava, sei que tem um jogo do Grêmio hoje, eu já assisti esse jogo do Grêmio, outra equipe que ia jogar com o Grêmio, São Paulo, tinha um jogo que também já assistia, senão eu buscava o anterior, e também aquilo que eu já tenho, que é ter apitado outros jogos, fazer a minha triagem, observar jogos que tem jogada ensaiada, como é que é cada jogador, se tem uma situação ou outra, me preparar fisicamente para isso, psicologicamente, um jogo que vale vaga, um jogo que vale milhões, uma final de Copa do Brasil. Cunhado a isso, a minha atividade profissional, ter que trabalhar, eu sou policial, eu sou professor, eu sou médico, eu sou comerciante, o que seja, eu tenho que fazer e ir para o jogo. E a gente quer o resultado do tamanho do futebol brasileiro. Se nós queremos o resultado do tamanho do futebol brasileiro, a gente, todos, clubes,
confederação, federações, árbitros, imprensa, todos nós que fazemos desse mundo temos que entender que a arbitragem não pode ser um excluído, um patinho feio, algo fora da estrutura da arbitragem. Ele tem que ser abraçado, porque se as instituições não abraçarem, não tem torcida, ele tem o quê? A estrutura, ele faz parte da estrutura. Se a estrutura não abraçar de fato, fica difícil. Mas, Arilson, por que tu achas que não abraça? Por que tu achas que não há essa questão do patinho feio aí? Eu achei ótima a tua colocação. Mas por que tu achas que o futebol brasileiro, que tem mais de 100 e tantos anos aí de estrutura e funcionamento e se profissionalizou em todas as áreas, não consegue discutir realmente uma profissionalização da arbitragem? Onde é o nó dessa questão? A pergunta sua é de $1 milhão. Essa pergunta sua, anos, quando participo desde aqui do meu estado, aqui da Bahia, né, nos técnicos, seria o arbitragem, o pré-competições, né, quando se reúne os clubes, a federação para informar tabela, como fazer forma de disputa, né, todas as questões inerentes ao campeonato. Como eu falei, eu fui também presidente do Sindicato Bahia durante 8 anos. Então, eu sempre fazia essa pergunta, quando me dava a palavra, justamente eu virava para os dirigentes dos clubes e quando é que vocês vão entender que nós, árbitros de futebol, não somos adversários do clube, e não é para ser. E nós fazemos parte da estrutura para servir ao futebol e servir aos clubes. E se vocês não fizerem isso, como é fazer isso? Não é o cara tentar ali, ludibriar ou apadrinhar para querer, não. É entender que cada um que vai lá no jogo e se tiver melhores condições para fazer bem o seu papel, e aí qual é o papel? A gente precisa dizer qual o perfil que a gente quer do árbitro brasileiro, para ele atuar lá no final de semana. A gente fazendo, isso é o início, né? Definir o perfil, como nós queremos, em termos de qualidade técnica, em termos de físico, em termos da questão relacional, não cada um tentando desequilibrar, como a gente vê os árbitros em campo, emocionalmente, para realmente levar vantagem. Então, assim, de fato, o que acontece? Todo mundo perde. Quando a gente chega no campeonato, que a gente, infelizmente, vê uma reclamação quase que geral do campeonato, a gente percebe assim, pô, tem algo muito errado aí. Se todo mundo está amando, é sinal, infelizmente, que a gente não conseguiu entregar aquilo que a estrutura almeja, no sentido da qualidade do produto final, da qualidade técnica, que é os 90 minutos. Se isso não está ocorrendo, a gente tem que encontrar juntos os porquês. Se a gente chegou até agora aqui, e se a gente fizer aqui uma avaliação entre a estrutura, que faz parte de toda essa estrutura, dessa engrenagem, e responder a sua pergunta, a brasileira está no nível que nós gostaríamos que tivesse, está no nível do futuro. E se a gente entender que, nesse momento, ela não está, a gente tem que entender, se ela não está, por que não está? Aí, junto todos nós, ficar os porquês e buscar soluções. E nesse buscar soluções, a gente muitas vezes não precisa inventar a roda. Existe, no mundo do futebol, já iniciativas diferentes do que a gente se encontra. Tudo bem, Arilson? Tudo bom? Tudo bem, Luiz? Tudo tranquilo. Luiz Henrique, eu falo contigo aqui de Brasília. Fiquei escutando esse conflito que o Norton trouxe, né, da opinião do presidente do Internacional com o presidente da CBF. Me parece clara a tua opinião e a opinião da ANAF a esse respeito. Tu tivesse, inclusive, eu acho que tu ainda apitavas, né, numa reunião no Senado, acho que foi lá em 2016, e eu acho que tu apitou até 2017, né? Nessa reunião no Senado, você deu uma declaração dizendo que o modelo de arbitragem no Brasil é totalmente anômalo e que a arbitragem brasileira não funcionava há décadas, né? E defendeu, na ocasião, a profissionalização dos árbitros na sua plenitude. Eu acho que isso aí, para mim, está claro. Isso foi lá em 2016, não funcionava há décadas, não sei se está começando a melhorar ou não. A minha curiosidade vai no seguinte: na reunião que teve no final do ano passado, em dezembro, né, eu não sei se tu estivesse presente, mas o presidente Salmo esteve, junto com o presidente Caboclo da CBF, e também com o Gaciba.
né? E essa reunião foi para fazer um balanço e uma avaliação da arbitragem naquele ano e apresentar uma proposta de integração, de consolidação do trabalho da ANAF e com a CBF. A minha curiosidade é, qual foi a avaliação? O que foi dito naquela reunião? Qual a opinião do Gaciba? Qual a opinião do Caboclo? Porque o Caboclo ter dito o que disse numa festa é uma coisa. Numa reunião interna, a gente sabe que é outra, né? Qual a avaliação que vocês fizeram em conjunto, já que vocês são duas entidades, né, encarregadas da melhoria da arbitragem do futebol brasileiro? Perfeita sua colocação, e você traz os fatos como eles se deram e dando. A gente deu essa leitura de que a arbitragem brasileira tem um potencial enorme, até porque o nosso futebol, por ser um futebol um dos mais importantes do mundo, isso faz com que toda essa engrenagem do entorno ele também se eleve, né? Pelo tamanho, pela pujança do nosso produto, que é o nosso futebol, e entendeu que nós temos esses gargalos que eu coloquei aqui e vou lembrar de novo. A gente tem esses gargalos na forma, a gente tem algumas questões estruturais que são muito particulares do nosso país, a própria questão de estrutura, de federações, no que se diz respeito à formação, né? Essa questão de a gente não ter, na entidade nacional, ser a responsável direto pela formação. Então, na verdade, a entidade nacional ela já pega cada componente das federações estaduais e aí ela compõe o quadro. Então, nós temos essa coisa particular nossa, que diferente do centro, onde a gente, né, tem como referência também, onde o Brasil está situado no futebol. Então, nós temos essa questão, ou seja, nós pontuamos. Um aspecto importantíssimo, formação. Nós precisamos padronizar a nossa formação. O que acontece é que a gente não pode deixar para padronizar a formação, ou seja, para aproximar mais os critérios, no momento que esses atos ele passam a ser, teoricamente, mais qualificados, quando ele entra no quadro nacional, ou seja, quando ele pega as competições importantes. Então, a gente tem que encontrar mecanismo para a gente melhorar isso, para que o ato, quando chegue no quadro nacional, de fato, ele já tem um nível parelho, parecido com o ato que sai aí de Brasília, com o que sai do Rio Grande do Sul, com o que sai aqui da Bahia, com o que sai de Pernambuco, ou seja, não pode chegar na CBF, no quadro nacional, para daí começar a gente fazer muitas situações que é base. Chegou no quadro nacional, é alto nível. Quem joga na Série A, quem é um técnico de Série A, a gente presume que já que chega nesse nível, o grau de exigência é bem maior. Então, para o ato é a mesma coisa. Então, formação é um diferencial. Dentro desse aspecto, nós temos que modificar essa estrutura do que eu falei antes, de o ato ser responsável praticamente por toda a sua condição de estar apto para o jogo. Isso é do ato desde sempre até hoje. No início, eu sei que é difícil. Talvez a gente nem tenha essa necessidade. Mas os árbitros das principais divisões mais importantes e que dão esse problema que acontece, a gente tem que trazer algo diferente do que a gente trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui foi ótimo, foi bom, foi um momento histórico, mas ele já não nos satisfaz mais. E eu acho que um dado bem importante é que, um dado momento, nós imaginamos que simplesmente trazendo a tecnologia, nós iríamos ter problema desse gargalo estrutural de décadas. E chegou agora, ele escancarou para a gente. Ele escancarou que quem administra a tecnologia são homens e mulheres. As pessoas têm que estar qualificadas, independente da tecnologia. E tem um detalhe a mais. A tecnologia nos trouxe uma pressão maior ainda. Porque se a gente ainda admitia que um determinado um erro da arbitragem, do olho humano, pela velocidade, vamos dizer, se um olhar mais, vamos dizer, mais carinhoso em relação a isso, com a tecnologia, ela veio para, mesmo sabendo que não vai zerar os erros, mas se exige muito mais. Então, e os atos sabem disso. E quando ele vai para a tecnologia, ele vai com pressão a mais, porque na cabeça dele tem que sair dele com uma solução total, mesmo sabendo que vai acontecer algumas situações em que ele não vai ter
100% do seu auxílio, e ele vai ter que ter o equilíbrio, a capacidade intelectual, mental, de tomar a sua decisão dentro das informações que ele tinha ou que ele tem quando ele não está apitando, por exemplo, a Série A e está apitando a Série B. Então, assim, a avaliação é de que a gente precisa evoluir, principalmente no aspecto de a gente dar uma estrutura diferente, que seria, a gente pode chamar isso de profissionalização. A estrutura que a gente dá até hoje, ela se mostrou importante num dado momento. Para a gente dar esse passo a mais, e se a gente aumentar o nível, a gente tem que fazer como as grandes ligas fizeram e fazem. Eles deram um passo a mais. Deixa eu entender, e assim, para quem está nos ouvindo e também nos vendo, o que é a profissionalização do árbitro, no entendimento da ANAF? Porque eu imagino, e é essa a grande curiosidade que eu tenho neste programa, é o seguinte: eu imagino que o árbitro receba um salário fixo e, a partir do seu desempenho, a partir das suas arbitragens para jogos de nível A, B, C, D, enfim, ele receba o plus a mais. É esse modelo que a ANAF trabalha? Essa é o exemplo internacional dos países onde estão mais evoluídos? Qual é o modelo de profissionalização? Né, tu fizesse uma referência agora na questão anterior talvez os árbitros de Série A que tenham algum tipo de remuneração fixa. Qual é realmente, concretamente, o que seria o profissionalismo do árbitro brasileiro? Perfeito. Um ponto principal que a gente vê no mundo moderno da arbitragem, né, e aí a gente pode citar aqui as principais ligas, a inglesa, a espanhola, a francesa e a italiana, para a gente mais temos ligas, vamos dizer assim, menos, não importante, mas de um grau um pouco abaixo, já está evoluída nesse sentido. Essa parte estrutural de você ter, de fato, esse rendimento que lhe dê essa segurança, e aí tem vários modelos, tem de contratos temporários que ele pode ser... Tem a Bundesliga, por exemplo, a alemã, ela faz o contrato com aqueles principais árbitros da primeira e segunda divisão, que ela é uma série de seleção, e ele dá um contrato de 3 anos, e esses árbitros são avaliados periodicamente. Então, ele pode ser renovado, tá indo bem, como também esse contrato é renovado e outros chegarem, como a Liga Inglesa. A base é isso aí, 2 anos, outros são 3 anos, mas a base, o mínimo é esse, de ter uma parte financeira, como você falou, um salário mensal, um período de vigência do contrato, além do plus do jogo, que eles chamam dos jogos. Um chama de taxa, outro chama de plus, é esse valor. Mas, além disso, que essa parte financeira é importante para dar essa retaguarda, tem toda uma estrutura por trás. Eu vou dar um exemplo para você. Um ato da Liga Inglesa, que ele apita um jogo, ele não vai para o próximo jogo sem fazer toda a depuragem desse jogo que ele apitou. Ele tem um orientador técnico diretamente com ele recebe relatório físico de jogo, ele faz esse casamento entre o que foi o desempenho físico, o que foi o desempenho técnico, ou seja, ele não parte para outro jogo sem dessecar aquele jogo completamente, isso em reuniões virtuais, presenciais. Ele tem a orientação de profissionais da cirurgia, da nutrição, ou seja, não é só o salário, né? Eu não só receber essa estrutura, ter todo esse suporte com psicólogos, né? E toda a estrutura que está por trás dos treinamentos técnicos via GPS, ou seja, com árbitros que a gente chama de árbitros de referência, que assiste o jogo dele, independente desses números, mas trata do aspecto relacional que ele teve em determinado lance, do aspecto que ele transpareceu para quem está assistindo o jogo, a parte emocional, se ele está muito nervoso, se ele passou isso para os atletas, ou estava muita parcimônia e deixou os atletas engolir. Ou seja, ele tem uma equipe multidisciplinar que trabalha especificamente com arbitragem em cada jogo. Então, 10 jogos de Série A no final de semana, você tem 10 equipes ali, com cada uma verificando a situação de cada árbitro, e aí dissecando isso durante a semana, se preparando para a próxima jornada. Ou seja, profissionalização não é só relacionada à questão da parte financeira, que é importante, até para você poder fazer isso, poder ter tempo para estar discutindo com essas pessoas, estar treinando,
está deslocando para centros de treinamento, precisa ter segurança financeira, porque senão ninguém vai poder participar, porque se ficar com uma estrutura que é hoje, se amanhã você não mais faz parte do quadro nacional, você, de repente, 38 rodadas, você só trabalhou 5 rodadas, multiplica isso aí, divide isso por 12 meses, quem é que se sustenta? Assim, a linhas gerais é essa. Trazendo, então, para a nossa realidade agora, você largou o apito recentemente, faz poucos anos. Como era a tua realidade de árbitro dentro deste processo? E te pergunto mais, você falou de algumas questões da arbitragem que não foram satisfatórias, e nós vimos realmente coisas gritantes, vergonhosas, posso até dizer assim, sendo sincera com você. Esses pontos foram conversados com os árbitros? De alguma forma, isso chega neles como uma cobrança também, já que este preparo hoje é de cada um de vocês? Essas questões foram levadas adiante ou fica por isso mesmo? O clube que se sentiu prejudicado, que tente ano que vem? Como é que funciona isso? Trazendo agora para a nossa realidade. De fato, é levado, sim. Os árbitros têm conhecimento de passado todas as situações de conflito e de algo que não ficou dentro daquilo que seria o desejo. Isso é passado pela Comissão Nacional. Nós, enquanto ANAF, passamos isso diretamente, relatório diretamente para o presidente da ANAF, da CBF, como para a comissão de arbitragem. A comissão faz esse contato direto com os árbitros, tem essa relação desde, vamos dizer assim, não faz tanto tempo, da minha época, você recebe uns relatórios com essas informações, né, a respeito da condução do jogo, tem esse contato direto. Mas só que esse modelo que a gente entende que ele tem é importante que tenha isso, mas ele fica muito preso, porque a informação tem que chegar. Olha, você foi bem, ou foi bem, mas a gente precisa do algo mais. E aí, eu faço o que com essa informação? Como é que a gente faz com que tudo que a gente avaliou, tudo que a gente verificou, principalmente aquilo que a gente precisa melhorar, como é que eu faço agora para que, vou pegar um exemplo aqui, Norton, que identificou, foi chamada, foi a observação, verificou, assistiu de novo os lances, verificou de fato que teve pontos positivos, mas teve alguns pontos negativos que foi relevante. Como é que a gente faz para que isso minorado, minimizado, ou que mais aconteça no próximo rodada, no próximo jogo deste ato específico e aí no coletivo? A gente precisa se antecipar. O que nós, assim, enquanto ANAF, estamos solicitando e sempre produzindo, inclusive por uma solicitação do presidente da ANAF, nosso Salmo Valentim, ao presidente da CBF, que foi acatada, nós estamos produzindo um projeto que nós entendemos com algumas características para que a gente possa a arbitragem brasileira e será entregue para a instituição pelo nosso presidente, é o presidente Rogério Caboclo, né? Nós estamos em fase de elaboração desse projeto, trazendo justamente isso, sugestões, ideias, trazendo situações que a gente entende como que a gente pode melhorar, exemplos, né? Como adaptar isso dentro da nossa realidade, mas, de fato, a gente vamos entregar um projeto com esse propósito, que a gente possa, juntos, dar nossa contribuição enquanto entidade de classe, para que a gente possa melhorar. Esse é nosso... E a gente entende, temos onde melhorar, entendeu? Nós temos uma boa atriz, a mão de obra é boa, nossas artes, a gente vê esse ano a Edna, né, nossa arte, que teve uma excelente, mas foi a primeira mulher a ter a oportunidade de uma Série A brasileira, e ela pegou num ano extremamente difícil e deu conta. Então, a gente precisa fazer isso mais vezes, com mais atos. Uma das situações nossas é oportunizar mais homens e mulheres possam, em cima de idade, a gente tirar a qualidade, essa é a realidade. A gente precisa oportunizar mais pessoas. E essa é a nossa ideia, quando a gente entende que, de fato, a gente precisa não deixar de ser mais reativo, a gente trabalhar na prevenção, que a gente capacitar melhor esses árbitros para desempenhar melhor as suas funções. Fala aí de muitas necessidades que os árbitros têm, dificuldades que enfrentam, né? Uma das finalidades da ANAF é justamente defender os interesses dos árbitros, representar os árbitros, né?
Vocês são a associação que reúne, né, e compilam todas essas dificuldades e necessidades para tentar melhorar a vida de todos vocês, né? Agora, vocês têm uma relação muito próxima e até politicamente muito ligada à CBF, né? Até porque a CBF ela contribui de maneira importante, até financeiramente, para que a ANAF possa se sustentar e tocar as suas atividades. Essa dependência da CBF ela ficou clara até quando, ultimamente, foi indicado. A ANAF teria direito a indicar um representante seu para o STJD e acabou não conseguindo colocar o seu representante e acabou indo alguém de confiança do caboclo, né, do presidente da CBF. Não está faltando força, Arilson? Não está faltando força da ANAF junto à CBF? Não está faltando um pouco mais de autonomia? Como é que se briga contra alguma coisa ou como é que se tenta buscar melhorias e vantagens tão dependentes ou com tão pouca autonomia junto à entidade máxima do futebol? Vamos, primeiro, assim, algumas características que a gente precisa pontuar em relação à ANAF e a associação. Ela tem como os seus associados os árbitros com quadro nacional. Então, nós temos um único, vamos dizer assim, empregador, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Então, diretamente, cada sindicato estadual tem a sua relação com as federações estaduais. Então, nós temos, assim, de fato, diretamente, uma relação direta, porque ele é o único empregador. Então, nosso contato é, de fato, quase que diário com a CBF. Com relação a esse aspecto que você colocou, que, de fato, nós temos um valor que a CBF repassar em relação a questões estruturais que nós vemos buscando há décadas, que é em relação, que são aspectos que nós precisamos passar junto com essas entidades, como eu falei, de outros países que já passou dessa fase, como direito de imagem e patrocínio. São pautas antigas que nós buscamos isso, tanto via diretamente na negociação, como também via a estrutura do Estado. Então, tem algumas coisas que estão atreladas à ação. Trabalhamos com esse viés, sim. Então, nós estamos também, diferente, como eu falei, das principais estruturas de futebol e da arbitragem do mundo, a gente ainda está discutindo questões que, em outros centros, isso já é ponto já consolidado, melhor dizendo, consolidado. Então, a gente ainda está discutindo ainda questões, por exemplo, de exibição de marca de patrocínio dos árbitros. A gente está tentamos ver judicialmente, que está ainda... Estamos em via de negociação, a gente está em conversação e que nós entendemos que está avançando nesse aspecto. Em relação ao direito de imagem, um aspecto muito particular dos outros países, porque muitas coisas do nosso país é próprio nosso, que deveriam ser resolvidos via estrutura, negociação, é muito produto de lei. A própria nossa é diferente, ou seja, a gente analisando é muita coisa de produto de lei e não do negócio futebol, vamos colocar aqui assim, né? Por exemplo, questão de direito de imagem. Nenhum outro país desse mundo do futebol, vou citar as 5 principais ligas, essa questão precisa ir para o Congresso, como a gente bateu perna lá, e o Luiz Henrique falou muito bem, que esteve lá, para a gente discutir isso. Isso é discutido entre a entidade administradora do esporte e daquele esporte, desse esporte especificamente, que é o nosso futebol, e as estruturas. Mas no nosso país, essas particularidades, e que a gente tem que ir tanto buscando via jurídica, como na negociação. Eu sempre perguntava, mas Arilson, essa relação deixam vocês vulneráveis? Nós não sentimos dessa forma, até pela relação com o próprio, hoje, presidente Rogério Caboclo. Essa relação é muito explícita, e nós colocamos para todos os associados isso explicitamente. Esses valores que, de fato, nós recebemos mensalmente, é uma coisa que nós entendemos, primeiramente, que é um direito consolidado no mundo do futebol, que é em relação ao patrocínio das camisas. Mas enquanto a gente não chega a isso via mais claramente na negociação ou até mesmo na via, nós estamos nesse meio termo. A questão do direito, da questão financeira, não vejo nenhum problema nisso.
Isso é assim mesmo. O que me deixa com mais dúvida, ou seria uma proposta, é de a ANAF ter um pouco mais de independência e um pouco mais de força para conseguir realmente as melhorias que ela defende e que parecem que batem na porta da CBF e nada acontece. Até 2016, quando tu chegou no Senado, tu disse que a arbitragem brasileira estava atrasada há décadas, ou tinha problema há décadas, alguma coisa assim, né? Porque bate na porta da CBF e a coisa não anda muito. O Caboclo diz que está tudo bem. Se for fazer alguma reclamação para o Gaciba, normalmente vem na forma de defender a questão da arbitragem, né? Vocês têm que ter mais força, vocês têm que ter um pouco mais de independência para dizer, olha, tem que ser de uma outra maneira. E a gente está buscando ter, como você percebeu lá naquela nós temos, e até pelo posicionamento do presidente Salmo Valentim, nós estamos colocando várias situações, e bem explícita, como a questão da falta de oportunidades em nível nacional para os árbitros. Nós fizemos relatório, publicamos esse relatório por região, por estado, entregamos na mão do presidente da CBF, do presidente da comissão de arbitragem. O que nós entendemos, aí o Salmo Valentim é uma pessoa muito nesse sentido, o que nós entendemos que precisa ser melhor, que a gente precisa ajustar, é colocado, sim, diretamente, francamente, tanto para os árbitros como para a imprensa, e, paralelo a isso, a gente ia buscando justamente isso que você falou. A entidade que busca justamente... É importante ter independência financeira, que nos dá muitas situações que a gente possa colocar, mas assim, isso não impede de nós conversarmos e externar aquilo que entendemos que, de fato, é o momento, é aquilo que a gente acredita, informamos porque a gente não só fala o que está, a gente entende que deve melhorar o que está, mas também sugerimos, apontamos os possíveis problemas. Por exemplo, na questão do VAR, é notório que nós colocamos o tempo inteiro que nós não poderíamos, na estrutura do futebol brasileiro, não poderia dar conta, e não deu, quantidade de atos que tinha um curso específico de VAR, e ficamos muito tempo presos. Aí o que acontecia? Tinha um problema no jogo, como os habilitados eram praticamente os mesmos, aí nós tínhamos que repetir. Em outros jogos, só modificava os jogos. Aí dava a sensação para o público interno, ou seja, para aquele árbitro que trabalhou bem na Série B, que trabalhou bem em outras séries, mas não tinha o tal do curso do VAR, ele não era promovido, e dava a sensação para a própria sociedade que era o quê? Uma imposição. Como é que um problema no jogo, o árbitro do VAR não foi bem, o árbitro de campo, e na rodada ele estava escalado. Por quê? Porque tem um protocolo da FIFA que só pode trabalhar em jogos que tem a VAR quem tem esse curso. Onde é que nós... Não é o protocolo da FIFA que está errado. Onde nós falamos foi, entendendo como é a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, nós estamos no futebol há muito tempo. Eu nunca vi, desde quando eu me entendo como gente, vamos dizer assim, um Campeonato Brasileiro fácil. Então, isso não é novidade a gente entender que o Campeonato Brasileiro de 2021 vai ser difícil. Então, nós sabemos que nós vamos passar, nós temos que ter um número maior de pessoas para a gente poder utilizar. Então, o erro não foi o protocolo da FIFA, o erro é não capacitar. E a ANAF bateu nisso. Tanto que, na pandemia, nós mandamos um documento e dissemos por que a gente não faz essa capacitação online? Até porque ele vai deslocar da sua cidade para chegar lá e fazer isso. 90% do treinamento do árbitro de vídeo é uma tecnologia. E onde parou isso? Por que não avançou? Porque aí quem decide, no caso da comissão de arbitragem, entendeu de forma diferente. Quando a situação gerou aquela comoção, aí a gente teve que fazer o curso no meio do processo. Mas isso foi apontado, né? E assim, a gente entende que a gente precisa evoluir. Eu participei, eu fui árbitro adicional e apitei jogos com adicional, aquele que fica atrás do gol. Nós que participamos do treinamento, nós identificamos várias vezes, olha, o treinamento não está adequado. A quantidade de horas que se treina para fazer essa atividade não está adequada. Porque parece fácil, mas o cara, quando está atrás do gol ou está lá no VAR, ele está tomando só grande decisão. Então, se eu sou o árbitro que nunca trabalhei em jogos eu nunca trabalhei num jogo envolvendo o Grêmio, Internacional, São Paulo, Bahia, o Vitória, um clássico. Como
Como é que eu vou estar ali atrás do gol e definir de ato foi pênalti, não foi pênalti, o cara tirou com a mão, a bola entrou, não? Eu só vou dar informação, é quando olho para frente, está um árbitro do nível de Gaciba, Paden, tá Marcelo de Henrique, ou seja, a gente sempre falou isso, essa equação não bate, porque no protocolo está lá dizendo o árbitro adicional, aquele lá atrás, que chamava de poste, e o árbitro de vídeo hoje, mas está lá, deverá ser no mínimo, do mesmo nível do árbitro de campo, ou de um nível acima. Essa é decisão importante. E nós sabemos, de nossas áreas, diversas áreas, nossa profissão, que determinado nível de informação, de tomada de decisão, você precisa ter um repertório maior, teórico, prático, de conhecimento. Então, assim, e aí a gente ataca isso. Arilson, tu falou isso lá atrás e eu fiquei com um pouco de dúvida, eu não quis te interromper, né? Uma das atribuições da ANAF também, dito pelo seu estatuto, é a formação e a educação. Mas isso também ocorre em nível de federação e ocorre na CBF. Cara, não é falta de padronização isso? Como é que se faz? O árbitro é formado na ANAF, depois ele faz um curso na CBF, ele teve um treinamento na federação. Como é que se busca padronização tendo tantas fontes, né? A gente, estudando em tantas entidades diferentes, a gente acaba tendo currículos um pouco diferentes, né? Metodologias um pouco diferentes, e acaba aprendendo um pouco diferente também. E a Duda falou ali no começo, agora há pouco, em algumas situações vergonhosas. A situação mais vergonhosa do futebol, para mim, e essa é a minha opinião, é justamente a falta de padronização. E padronização no futebol significa critério. E quando a gente vê, e eu vou pegar as reclamações que os colorados e a diretoria do Internacional fez, por que uma determinada bola na mão, que em 5 jogadas anteriores foi pênalti, num jogo decisivo não é pênalti? Por que uma jogada como aquela do Rodinei, que o mesmo árbitro, não dá para dizer que não tem critério, ou estudou no mesmo lugar, em 5 lances diferentes, ele não deu cartão ou deu amarelo, de repente, num jogo importantíssimo, chamado de final do campeonato, dá vermelho. Essa, aí eu estou falando, é a minha opinião. Esse, para mim, isso é o que mais deve incomodar o torcedor. Por que tantas vezes vale de um jeito e, de repente, não? Essa questão da padronização, de comportamento em campo, de comportamento na cabine do VAR, e essa questão de cursos em entidades tão diferentes que acabam ensinando de maneira diferente. Perfeito, e isso incomoda muito a gente também. Esse é um dos aspectos que bota na mesa e a gente percebe que nós precisamos avançar muito. Em relação a essa formação, nós temos o nosso estatuto e por isso que a ANAF, ela não, nesse mistério aí, a gente justamente conta para que a gente defina justamente uma padronização de formação. Tanto que a gente não, mesmo tendo no estatuto, a gente não fez nenhuma da formação no que diz respeito de árbitros, porque nós entendemos que aí está o principal gargalo e a gente não quer ter o patronista disso, no sentido que o que nós queremos é que nós temos que definir. Eu participei desde 2014 e tive o prazer de fazer parte da construção do documento que justamente nós fizemos de um currículo, modelo de currículo, né, porque não foi imposto, mas construir um modelo de currículo para curso de formação, desde conteúdos, as disciplinas, com carga horária mínima, e a ideia é que nós finalizamos esse trabalho ele foi publicado, foi justamente servir de norte para que nós tivéssemos, e aí a gente tivesse pelo menos, seguisse nas federações as disciplinas mínimas obrigatórias e a carga horária mínima obrigatória. Mas isso aí foi o mínimo, mas a gente conseguiu produzir esse documento que foi inicial, mas a gente entende que isso é um problema e a gente, como uma instituição, quer, de fato, que nós decidamos isso. A gente chegue e defina carga horária mínima, grupo de instrutores nacionais, porque aí a gente vai formar também de qualificação. Como você falou, a gente não pode ter 27 formações diferentes, ou pelo menos eu, assim, vou falar por mim, assim, mesmo representando a entidade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode até ter 27 formações, porque a gente tem 27 necessidades diferentes, mas não para o quadro nacional, não para ser árbitro da
Confederação Brasileira de Futebol. Se for a formação para o Alto Amador de Brasília, né, aqui de Salvador, para compor um quadro básico do Estado, que de repente pode até ser, mas não para o quadro nacional. Deixa eu te interromper um pouquinho para entender o que são. Pode ter até 27 formações, porque tem necessidades diferentes. O que é necessidades diferentes para um árbitro? Já que tem um ex-árbitro famoso aí que dizia a regra é clara e a regra é única. Mas quando eu falei como assim necessidades diferentes? Quando eu falei de formação diferente, é no sentido de, por exemplo, nós que participam de cursos de formação de árbitros, mas pela idade, pela formação educacional. O que ele dizer, na verdade, é o conhecimento básico para atuar no clube social, numa dora de bairro. Então, ele tem essa demanda, que o futebol existe em todos os níveis. Nós temos a Copa do Mundo, mas o futebol existe em todos os cantos. Eu falei nesse sentido. Agora, o que não pode ser funcional, né? Porque a formação profissional não é a mesma da gente jogar no final de semana no clube social. Né? Então, eu falei da formação nesse sentido. Você pode ter cursos, de repente, com a carga horária menor, mas que tenha esse propósito. No aspecto específico que você trouxe da questão da mão na bola, eu falo isso com muita propriedade, eu falo isso há muitos anos. E aqui escrevo algumas coisas aqui também, aqui em Salvador. É um aspecto que a International Board ela perdeu a mão, mudou demais. Para mim, como árbitro de futebol, como uma pessoa que procura entender o contexto do futebol, meteu a mão e piorou o aspecto da interpretação, piorou para os árbitros, piorou para os atletas, piorou para a imprensa, piorou para o torcedor. Ou seja, nós criamos, e não passa 2 anos, e agora vai ter outra, para a International Board mudar, e já vai mudar de novo o entendimento quando a bola toca na mão de um atleta e que ele acaba em direção ao gol, que automaticamente, mesmo o braço estando totalmente colado ao corpo, o entendimento agora vai voltar ao outro entendimento. E digo mais, além disso, eles fizeram essa mudança toda e permaneceram no texto de 15 anos atrás, que é a questão da intencionalidade, que foi morta pelos textos da Board que ela fez. A intencionalidade, ela matou isso aí, que ela continua lá, mas não tem nenhuma relevância, por vários penduricários, várias coisinhas que foram, adendos que foram colocados à regra e que piorou. E aí dificultou muito essa questão da interpretação. Mas mesmo com isso, nós, enquanto aqui no Brasil, enquanto da arbitragem brasileira, precisamos chegar claramente para os nossos árbitros e para a comunidade do futebol, que são todos nós, e claramente o que é que queremos tomar de decisão dos nossos árbitros em relação a esse aspecto, que é um aspecto polêmico. Deixa eu aproveitar e fazer uma consulta, inclusive, porque o papel do VAR não é chamar a atenção para o juiz de coisas que ele não tenha visto, ou para enganos. Ele marca uma falta fora da área e o VAR diz, não, você se enganou, foi dentro. Olha aqui como foi dentro. O juiz não viu alguém botar a mão na bola e ele chama, não, você não viu, ele botou a mão na bola. Né? O VAR teria que chamar o árbitro para coisas de interpretação, né? Porque, por exemplo, nesse lance que eu me referi do suposto, né, pênalti do jogador do Corinthians no jogo contra o Internacional, né, o árbitro viu, claramente viu, porque deu pênalti. Se ele não tivesse visto, ele não daria pênalti, né? Senão ele seria mal intencionado. Né? Ele viu o pênalti e ele deu pênalti. Ele interpretou aquela abertura de braço, mais ou menos, apoio ou não apoio, como pênalti. Aí o VAR da cabine disse assim, a tua interpretação está errada. Para mim não é. E acaba valendo a interpretação do cara da cabine. Para algo que o juiz de campo, que é soberano, viu. O árbitro tem que, o VAR, o vídeo-árbitro tem que chamar para coisas que ele não viu, ou que estão erradas. Mas para algo que o juiz viu, você está lá apitando, você era juiz. Tu olha um lance daqueles, na tua opinião, claramente é pênalti. Tu vai lá, apita e aponta a marca da cal. Aí alguém lá em cima disse, não, tu está errado, não foi assim não, eu acho diferente. E aí alguém vai dizer, tá bom, se tu acha diferente, então não é pênalti. Isso me parece, me parece meio maluco, isso, não parece? No Brasil, o aspecto do VAR, o principal aspecto foi a formação e o treinamento, que nós entendemos que precisa se melhorar e muito. Definir o nível de atuação, que é isso que você coloca,
A gente precisa definir aquilo de fato que é o nível de interferência do árbitro. E eu acho que a gente não precisa fazer nenhuma novidade. Onde é o nível de atuação de interferência do árbitro de vídeo? O árbitro de vídeo ele não pode ficar como um amuleto do árbitro na tomada de decisões que ele está ali para fazer, de interpretação, como o próprio protocolo define. Então, a gente precisa definir o nível de atuação. Se o árbitro está na jogada, está dentro da jogada, viu a jogada, diferente, por exemplo, toque de bola na mão, uma jogada que a bola no peito do jogador e o árbitro acaba assinalando como infração com um toque de mão. E não houve toque de mão. O que a gente percebe nos treinamentos que a gente vê internacionalmente é: Arilson, foi o que você viu aí. Eu vi que a bola bateu na mão de Norton. Não, mas ela não tocou na mão de Norton. Não tocou? Não tocou. É fato. Não tem interpretação, é fato, não tocou. Ou tocou e eu vi que não tocou. Então é questão de fato. Nós entramos muito em interpretação. Isso não está indo de encontro ao protocolo. E o que a gente vê nas práticas, nas melhores práticas internacionais, não é isso. Não vai estar em lance de interpretação, lance de fato. Você pode até dizer que ela foi um pouco radical, mas ela definiu uma questão temporal. Nenhum lance vai passar mais de 2 minutos para tomar decisão. Porque se para minutos vai ter que decidir, o árbitro de campo decidiu sempre e decide nas outras competições que não tem árbitro. Talvez a gente não seja tão, entre aspas, tão incisivo, mas nós precisamos tomar uma decisão diferente do que nós tomamos até. Então, o nível de interferência foi muito grande, o nível de interferência em lance interpretativo foi muito grande, e nós precisamos ajustar isso. Aí vem aquilo que o Luiz falou. Como é que a gente ajusta isso? Na formação e, no caso, no treinamento. Quem passa o treinamento, as diretrizes para usar, tem que dizer aquilo que quer, porque o que está acontecendo estão fazendo aquilo que estão pedindo a eles. É isso que está acontecendo. Uma nota de 0 a 10 para a arbitragem brasileira em 2020. Diante de todas as pandemias, dificuldades estruturais que ficou mais ainda latente, eu dou uma nota 7 para esse ano na arbitragem brasileira. Então, passou de ano a arbitragem. Se a média é 7, passou. Passou, sim, diante de todos os aspectos. E o que nós entendemos, nós precisamos melhorar muito essa instrução da arbitragem. Quem está ali para formar, para dar diretrizes, para que os árbitros cumpram, precisa definir. Observe que os principais aspectos que a gente, que não foi tão legal, é justamente no aspecto da gente entender que nós precisamos melhorar a formação, as diretrizes têm que ser claras, e isso, quando eu falo que essa diretriz é para os árbitros, pensa, vamos saber qual o nível de interferência, o que é que os árbitros vão interferir no VAR. Ele vai interferir em lance de fato, ele não vai interferir em lance que o árbitro viu e estava dentro da jogada, entendeu? E aposto até que a gente chegue no final de semana e tenha alguma dúvida que deveria ser marcado dessa forma ou da outra, isso faz parte do jogo. Nós não podemos ter medo disso, de imaginar que porque tem a tecnologia que a gente vai quer tirar, e a tecnologia veio para tirar aquelas coisas absurdas, um gol de mão claro, uma bola que foi a gente não deu, ou deu o gol, a bola não entrou, né? Um pênalti claro dentro da área, o árbitro por fora, ou foi fora, botou dentro. Essas coisas que a gente, de fato, é difícil de a gente aceitar. Mas situações de que pode pender para lá, o máximo que foi ou não, essas situações, mesmo com árbitro de vídeo, a gente tem medo disso, a gente da arbitragem vai continuar acontecendo. Perfeito. Arilson, que vocês tenham força e coragem para mudar essa realidade. Acho que estamos realmente precisando ter esse olhar mais crítico, mais atento, buscando melhorias e especialmente essa profissionalização dos árbitros, que é uma luta antiga que eu sei, nós conhecemos, vivemos o futebol, sabemos dessa realidade. Então, desejamos muita sorte para você aí nessa missão, que tenhamos realmente melhorias em campo, que a arbitragem passe despercebida neste ano de 2021, tá bom? Obrigada aí por aceitar nosso convite. Um grande abraço. Um grande abraço. Nós é que agradecemos aqui em nome do presidente o convite. É sempre importante a gente poder falar da arbitragem nacional. Nós temos essa intenção de cada vez mais a gente discutir com vários segmentos do futebol. É necessário que isso seja feito, porque eu acho que o que todos nós queremos é uma arbitragem de melhor qualidade, sendo uma a gente possa fortalecer
ajudar no crescimento do nosso futebol. Vamos, né, nesse sentido, então, nos unindo por uma arbitragem melhor. Esse foi o nosso Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Um beijo, a gente se vê.